Olha, essas aulas 63 e 64, ela coloca lá um título enorme, né? A relação entre as variáveis de estado de um gás, PVT, e a quantidade de gás. Eu gosto de dar essas aulas com outro título, né? Eu falo que é a equação de Clapeyron, porque, na verdade, é isso que nós vamos utilizar, né? Então, a equação de Clapeyron é uma das equações mais importantes da química, né? Então, ela é baseada, turma, nessas transformações gasosas que a gente acabou de ver, né? Então, você tem um gás lá inicial, uma condição inicial, né, um gás ideal, na verdade, altera-se condições de pressão, volume e temperatura, ou você pode manter qualquer um deles constante, né? Então você vai evoluir esse gás para um estado final. Quando você tem qualquer uma dessas grandezas constantes, então você vai ter lá uma transformação isotérmica, né? Quando a temperatura é constante, a gente cancela a temperatura da equação geral dos gases. Se você pegar e cancelar o volume, você vai ter uma transformação isocórica ou isovolumétrica, né? Então vai ficar P sobre temperatura. E essa última que a gente acabou de ver é a transformação isobárica, quando a pressão é constante. Então vai ficar volume sobre temperatura. Até aí, tudo bem, como o Samuel falou agora há pouco, é muito fácil essa parte, né? Mas aí, turma, quando o Boyle, o Charles, o Gay-Lussac começaram a desenvolver essas teorias, teve um cidadão que ele não gostava muito dessa teoria, né? E esse cidadão era justamente o Clapeyron, né? Ele começou a ler os tratados, olha ele sentadinho aí lendo os tratados, né? Do Charles, do Boyle e do Gay-Lussac, e tinha algo que não descia para ele nessa lei. Ele falava, tem alguma coisa errada aí, né? Então ele falava, tá faltando alguma coisa. Aí ele começou a conjecturar o seguinte, como é que você vai estudar um gás ideal se você não avalia a composição química dele? Porque, veja, ele falou, bom, beleza, estão estudando a variação de temperatura, a variação de volume, a variação de pressão. Mas e a natureza dessa substância química? Não só a natureza química, mas também a quantidade de gás que tinha lá dentro, né? Então, ele ficou meio encafifado com isso aí. Ele falou, pô, tá faltando alguma coisa nessas leis de transformações gasosas, né? Então, a contribuição do Clapeyron foi gigantesca, porque se você for pegar esses problemas aí de transformação gasosa, você pode mudar a composição química à vontade, que os valores vão dar sempre os mesmos, porque você não está considerando nem a quantidade de gás e nem está considerando a composição química. Então, foi isso que o Clapeyron adicionou a essa equação das leis dos gases, né? Então, o que o Clapeyron pensou? A equação geral do gás é PVT, PVT. Então, pressão, volume e temperatura inicial é igual pressão, volume e temperatura final em uma transformação gasosa. E aí o Clapeyron pensou o seguinte, PVT, se eu pegar inicial ou final, elas são iguais. Então, eu posso dizer que o PVT é uma constante, tá? Então, o Clapeyron chamou P vezes V sobre T de uma constante, né? E aí, o que ele fez com esse PVT? Ele chamou isso de R. Então, ele transformou o PVT de um lado só. Lembra que a equação geral dos gases é PVT igual a PVT. Então, ele pegou um lado, PVT, que é igual ao outro lado, PVT, e ele transformou um dos lados em R. Aí, o que ele fez com esse R? Ele igualou ao outro PVT, né? Então, ele fez uma igualdade ao outro PVT. Então, em vez de ficar PVT igual a PVT, PVT ficou igual a R, que era uma constante que simbolizava o PVT. E esse R, ele multiplicou pelo número de mols. Ele fez essa multiplicação para quê? Para incluir, turma, a composição química do gás e a quantidade também. Por que o N? Né? O que o N tem a ver? Número de mols, turma, é massa sobre mol.
Então, quando você coloca aí o número de mols, ou N, você está embutindo na equação a massa do gás, a quantidade de gás que tem, e também, turma, a natureza química, que é o mol, né? O mol de um gás nunca vai ser igual ao do outro, né? Cada substância química, seja ela sólida, líquida, gasosa, elas têm mols diferentes, né? Então, nesse caso, ele colocou o número de mols. E aí, para deixar essa equação mais bonitinha, o que, que ele fez? Ele pegou essa temperatura aqui embaixo, ó, e passou ela para cima. E aí, turma, a equação do Clapeyron ficou conhecida como PV igual a nRT, tá? Então, veja, ao invés dele escrever a equação geral dos gases, PVT, ele fez o seguinte, um dos PVTs ele chamou de R, colocou o número de mols, passou a temperatura para cima e deu origem à equação de Clapeyron. Então, PV igual a nRT. Turma, essa equação é uma das equações mais utilizadas na química, né? A gente usa muito essa equação para estudar os gases. Aí vocês me perguntam, mas a gente não usa a equação geral dos gases? A gente usa, turma. Só que quando você estuda a natureza química de um gás, a gente não vai usar PVT, porque não leva em consideração a composição química. Então, a gente usa o PV-NRT, tá? Então, essa equação de Clapeyron, né, na verdade, ela tem essa simbologia, né, no qual a pressão, ela pode ser tanto em atmosferas ou milímetro de mercúrio, tá? Então, a pressão tanto faz. O volume é sempre em litros, sempre, turma. PV-NRT, o volume é sempre em litros. E a temperatura, a gente já está careca de saber que é sempre em Kelvin, tá? E aí o Clapeyron, ele fez uma dedução matemática e ele chegou nessa constante R, tá? Então, na verdade, existem duas constantes R's. Uma constante R é para quando a pressão for em atmosferas. Então, quando você for resolver um problema e a pressão for ou estiver em atmosferas, o R vale 0,082, tá? Se você for resolver um problema ou uma situação envolvendo um gás no qual a pressão está em milímetro de mercúrio, então o R vai ser 62,3. Se vocês puderem, tem aí na apostila, né? Passa um círculo vermelho, né, em volta desse 0,082 e desse 62,3. A gente usa muito esses dois R's, tá? Então, veja, pressão, atmosfera, 1 milímetro de mercúrio, volume em litros, temperatura em Kelvin. O R vai depender da pressão. Se ela estiver em atmosfera, como eu disse, 0,082. Se ela estiver em milímetro de mercúrio, 62,3. E tem um pulo do gato aí também, essa equação, né? Como você está vendo aí, a equação do Clapeyron, PV, NRT. Mas esse N, como eu tinha dito para vocês, olha lá embaixo, o N, ou número de mol, quer dizer a massa sobre o mol. Massa, quantidade, o mol é a natureza química, é a massa molar em gramas, né? Então, a gente está colocando nessa equação essa definição de composição química e quantidade do gás. Então, a equação do Clapeyron, você pode escrever dessa forma, PV-NRT. Lembra, turma, que N é igual a massa sobre mol. Então, o que a gente pode fazer? Se o exercício der número de mols, você calcula direto. Então, você joga o número de mols. Agora, e se ele não der número de mols, ele der massa ou der mol? Aí você substitui o N substitui o N por massa sobre mol, tá? Você faz uma substituição. E aí fica muito fácil, né? Porque aí você pode usar dados de massa e pode usar dados de mol. Então, na verdade, a equação de Clapeyron, elas são duas, né? Ela se desfaz em duas equações, no qual você substitui o número de mols por massa sobre mol, tá? Então, essa é a equação de Clapeyron.
Agora, um pequeno detalhe, turma, a equação de Clapeyron, a gente não faz com transformação gasosa. A gente vai estudar com gás fixo. Então, aquele negócio de você ver, o que é o estado inicial, o que é o estado final? Acabou. A gente só vai estudar a equação de Clapeyron nos gases em que eles estiverem numa forma estável. Então, você vai ter lá um problema, ele vai dar pressão, vai dar volume, né? Vai dar o R, vai dar lá os dados de número de mols e vai pedir a temperatura, por exemplo. Né? Vocês vão achar que é muito mais fácil do que a equação geral dos gases que a gente acabou de calcular. Você não vai ter que verificar quem que é constante, quem que não é, e ficar alterando as equações. Então, esse PVNRT é de aplicação direta, tá? Então, é muito fácil de fazer esses exercícios, tá bom?